Então, nosso principal objetivo da aula de hoje é identificar quais são esses programas de segurança do trabalho e saber elaborar um controle estatístico de acidentes. Então, são duas coisas bem distintas que a gente vai tentar aprender com a aula de hoje, tá? Então, o que são esses programas de segurança do trabalho? São programas que a gente utiliza dentro da segurança do trabalho para identificar quais são os riscos, para poder identificar riscos e eliminar acidentes do trabalho, reduzir esses acidentes. Então, os principais programas que a gente tem é o que a gente chama de PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PC, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO. Então, esses dois são os principais programas que a gente tem de segurança do trabalho, sendo que o PPRA todo, ele é uma norma, que é a NR9, e o PCMSO é a norma regulamentadora número 7. Então, todos esses dois programas, eles têm normas regulamentadoras específicas. Dentro ainda da construção civil, a gente vai ter o que a gente chama de PCMAT, que é o Programa de Controle de Meio Ambiente, PCMAT, de trabalho. Então, o Programa de Controle de Meio Ambiente no Trabalho, ele vai dizer como tem que ser o meio ambiente de trabalho dentro da construção civil para que tenha diminuição dos números de acidentes. Então, são esses os programas que a gente tem. Existem outros? Existem. O que a gente chama de LTCAT é um programa, ele não tem o nome programa na frente, mas é um programa. LTCAT é o laudo técnico de acompanhamento de riscos e segurança do trabalho, que vocês vão ver. Então, são outros programas que a gente tem. LTCAT, a gente tem o plano emergencial, plano de ação emergencial. Então, são todos programas que a gente utiliza dentro da segurança do trabalho para fazer essa prevenção de acidentes, para tentar identificar e eliminar os riscos de acidentes. Então, os principais que a gente vai estudar vai ser o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é normatizado pela norma regulamentadora número 9. O PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que ele vai ser regulamentado pela NR7. E hoje a gente vai ver também hoje um pouco do Plano de Ação Emergencial. O que são esses, tá bom? Vamos começar pela NR9, pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa ele tem uma norma específica e ele tem como objetivo definir essa metodologia de ação que vai garantir a preservação da saúde e integridade do trabalhador. Então, é sempre prevenir para que não haja o risco, para que não haja o acidente. Como que o PPRA faz isso? Identificando os riscos existentes no ambiente de trabalho. Então, o PPRA ele vai agir fazendo a identificação desses riscos, dizendo como esses riscos vão influenciar na saúde do trabalhador e, além de identificar os riscos, ele vai dar medidas, vai propor soluções, propor medidas mitigadoras ou propor soluções, melhor propor soluções, para a eliminação desses riscos. Então, sempre que a gente faz um PPRA, sempre que a gente tem esse programa de prevenção de riscos ambientais, nós temos que identificar quais são os riscos que o trabalhador vai ser exposto e como a gente faz para poder eliminar esse risco. Se vai ser se esse risco vai ser eliminado através de uma medida de proteção coletiva, se vai ser através de uma medida de proteção individual. Como que a gente vai fazer essa eliminação do risco? Então, a legislação de segurança do trabalho, que é a NR9, então aqui lá na norma regulamentadora, a gente considera como riscos ambientais dentro do PPRA estão os agentes físicos, químicos e os biológicos. Então, dentro da NR9, nós consideramos os riscos ambientais somente aqueles riscos que são produzidos por agente físico, agentes químicos e agentes biológicos. Então, os riscos ambientais são riscos físicos, químicos e biológicos.
Além desses, a gente tem outros que não são considerados na NR9, mas eles têm que ser considerados para que a gente faça depois um mapa de riscos, que são os riscos mecânicos e os riscos ergonômicos. Eles não estão lá dentro da NR9, mas eles também têm que ser considerados para fazer um mapa de riscos, que é o assunto que a gente vai ver nas nossas próximas aulas, tá bom? Então, na NR9, riscos ambientais são físicos, químicos e biológicos. Para que esses riscos ambientais eles sejam avaliados, precisa determinar qual vai ser a concentração dos agentes causadores desse risco. Então, a concentração ou a intensidade de todos os agentes que causam esses riscos físicos, químicos e biológicos. Mas o que são esses riscos? Então, dentro do PPRA, como eu falei, tem os biológicos, os químicos e os físicos, que é o que a gente vai avaliar agora. Esses outros dois aqui de baixo, eu só aproveitei a parte da aula de mapa de riscos. Então, por enquanto, eles estão fora da NR9. A NR9 foi revista esse ano e para o ano que vem, ela vai entrar em vigor uma nova NR9, um novo Programa de Prevenção de Risco Ambiental, onde já vai fazer parte esse aqui. Mas para a gente, o que está valendo para esse ano é que os riscos presentes são físicos, químicos e biológicos. O que são os riscos físicos? São os riscos que vão acontecer por uma alteração física, como o ruído, a vibração, a umidade, as radiações ionizantes e não ionizantes e as temperaturas extremas. Então, o que são radiações ionizantes e não ionizantes? Radiações ionizantes são aquelas radiações alfa, beta e gama. As radiações não ionizantes, elas não causam ionização, que são as radiações infravermelhas, são as radiações eletromagnéticas. Todas as eletromagnéticas, a gente fala que elas são não ionizantes. Então, qualquer risco a partir dessas radiações são considerados riscos físicos. Riscos químicos são poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores que podem penetrar no corpo pela via respiratória ou podem ser absorvidas pelo corpo através da pele ou ingestão. O que vai diferenciar se vai ser uma poeira, um fumo, uma névoa, uma neblina, um gás ou um vapor? Vai ser normalmente o tamanho das partículas. Então, quando a gente mexe com algum elemento químico, de acordo com o tamanho daquelas partículas que a gente vai respirar ou que vai ser absorvida pelo nosso corpo, pela pele, a gente está submetido a um risco químico. Todas essas concentrações, esses limites de intensidade, eles são dispostos lá na NR15. Então, a NR15 é a que vai falar de insalubridade e é a norma regulamentadora que tem os limites para esses riscos, o que a gente pode ou não. E os agentes biológicos normalmente são micro-organismos, como as bactérias, os fungos, os protozoários e os vírus, e animais peçonhentos, no caso, por exemplo, de quem trabalha com cobra, aqueles profissionais do Instituto Butantan, que vão trabalhar com animais peçonhentos. Estes são agentes biológicos. Então, nós temos fora da NR9 os ergonômicos e os acidentes, que nós não vamos falar sobre eles hoje, que é para não confundir a mente de vocês, tá bom? Então, qual que é o objetivo do Programa de Prevenção de Risco Ambiental? Sempre o objetivo vai ser evitar que os acidentes ocorram. Como que esse objetivo vai ser alcançado? Através daqueles objetivos intermediários, que são criar essa mentalidade preventiva nos trabalhadores, reduzir as improvisações. Então, como a gente sabe que pode acontecer uma improvisação, dentro do PPRA, a gente vai tentar reduzir ao máximo essas improvisações, colocando melhores ferramentas de trabalho, melhores formas de realizar aquela tarefa.
promover a conscientização em relação ao risco e aos agentes existentes no ambiente de trabalho, desenvolver essa metodologia de abordagem e análise das diferentes situações de riscos presentes no ambiente de trabalho e treinar e educar os trabalhadores para a utilização das metodologias. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Por enquanto. Alguém me dá um joinha? Admilson, Rayane ou Nayazara? Tem que ser vocês, é que vocês que estão na minha telinha. Tiago e Kaique já me deram joia. Obrigada. Então, vamos lá, continuando. Qual que é a metodologia para a implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais? Então, ele tem que seguir algumas etapas. Quais etapas são essas? Antecipação e reconhecimento dos riscos é a primeira etapa. A gente tem que reconhecer o tipo de risco e antecipar. O que é antecipar? Nós podemos identificar o risco antes de um acidente ou depois de um acidente. Então, antecipar o risco é identificar antes que ocorra algum tipo de acidente. Estabelecer as prioridades e metas de avaliação de controle, a avaliação dos riscos e da exposição aos trabalhadores, implantação das medidas de controle e avaliação da eficácia, monitoramento dessa exposição ao risco e registro e divulgação dos dados. Não adianta a gente só identificar o risco. Nós temos que fazer o quê? Medidas de controle para esses riscos. Essas medidas de controle, elas podem ser aquelas medidas de proteção coletiva ou medidas de proteção individual, dependendo do risco e da classe desse risco. Às vezes, se nós tomarmos uma medida de proteção coletiva, a gente já consegue mitigar todos os efeitos que aquele risco ele pode causar. Outras vezes não, a gente precisa criar um equipamento de proteção individual para que a gente tenha a eliminação ou a diminuição daquele risco, tá bom? Além disso, nós temos o quê? O programa de prevenção de riscos ambientais, ele tem que seguir uma estrutura básica. Essa estrutura, ela se compõe do planejamento anual de metas. Então, primeiro, a gente faz toda a identificação dos riscos e determina, faz esse programa de prevenção de riscos ambientais. Mas durante o funcionamento do estabelecimento, esse programa de prevenção de riscos ambientais, ele não pode ficar arquivado. Ele tem que ter todo ano essa revisão e esse planejamento. Porque anualmente eu vou revisar. Não, as medidas que eu tomei, elas funcionaram? Se elas funcionaram, o meu risco foi eliminado? Eu não tenho mais esse risco? Se eu não tenho risco, eu vou retirar ele do meu PPRA. Apareceu algum novo risco? Então, todo ano a gente tem que fazer esse planejamento, estabelecer novas metas, prioridades e cronograma. Como que a gente estabelece prioridade? Então, a gente vai avaliar o risco mais grave. O que é um risco grave? Que pode causar um acidente fatal ou um acidente que vai ter perda de muitos dias, afastamento do trabalhador. Quanto mais grave o acidente, maior vai ser a prioridade. A segunda parte que tem que ser estruturado é nas estratégias e metodologias de ação. Como vai ser a metodologia da ação para conter aquele risco? A forma do registro, manutenção e divulgação dos dados, porque todos os dados eles têm que ser registrados, e a periodicidade e a forma de avaliação do desenvolvimento do programa. Então, o programa ele tem que ser avaliado e ele tem que ser avaliado ao seu desenvolvimento. Então, a gente vai avaliar, igual a gente faz essas avaliações na faculdade, para saber como está o andamento da CPA, por exemplo, a gente faz avaliação no desenvolvimento do PPRA, para ver se ele está ok ou não, tá bom? Tudo bem até aí, né? Então, quanto à obrigatoriedade da implementação do PPRA, quem deve implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais? Segundo a NR9, todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados são obrigadas a implementar o PPRA.
todo estabelecimento que tem trabalhador como empregado tem que ter um PPRA. Então, não importa o número de funcionários, desde que eu tenha uma loja com 5 funcionários até uma empresa que tenha 200, eu tenho que ter o meu PPRA implantado. Por que não há implantação? Então, por que não há implantação em todos os estabelecimentos? Porque a gente não tem como fiscalizar. Então, a fiscalização é muito pequena nessa parte. Então, não há a multa. Então, por mais que lá na norma está falando que vai haver penalidades e multas e até interdição do estabelecimento, a gente não tem fiscalização para isso. E acontece que o PPRA ele não é implantado em todo estabelecimento. Mas, de acordo com a lei, todo estabelecimento que possui empregados, trabalhadores, tem que ter um PPRA. Isso é muito questão de concurso, então se vocês resolverem sair da faculdade e prestar concurso, isso é uma questão que cai muito, tá? Então, quem tem que desenvolver o PPRA dentro da empresa? Então, empresas que possuem o SESMT, que é isso? Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, aquele que a gente viu lá no início. Então, para as empresas que possuem esse serviço especializado de saúde, de segurança e medicina do trabalho, o pessoal do serviço especializado é que vai ficar responsável pelas diversas etapas do programa de prevenção de riscos ambientais. Então, os responsáveis pela elaboração, pelo acompanhamento, vai ser o pessoal do serviço especializado. As empresas que não possuem o serviço especializado de segurança e medicina do trabalho, essa empresa ela tem que contratar uma firma especializada ou mesmo um engenheiro de segurança para poder fazer o desenvolvimento das etapas do programa. Por que etapas do programa? Porque, como vocês viram aqui atrás, nós não temos somente uma etapa, isso não é realizado do dia para a noite, a gente tem que ter a elaboração das diversas etapas do programa, tá bom? Então, quando a empresa tem o serviço especializado, são eles que são os responsáveis pela elaboração das etapas, e quando não tem, a empresa ela pode contratar uma firma especializada, um engenheiro de segurança, para fazer esse programa de prevenção de riscos ambientais. Como que eu vou saber qual empresa tem que ter ou não? A gente já estudou isso aqui, e essas empresas elas vão ser de acordo com o quadro lá da NR4. Então, lá na NR4 vai falar quantos funcionários a gente tem que ter para que tenha o serviço especializado de saúde, de segurança e medicina do trabalho. Aqui é só uma tabelinha para mostrar para vocês a tabela de antecipação de riscos ambientais. Então, quando a gente vai analisar um risco ambiental, a gente vai fazer o quê? A identificação da empresa, dizer qual setor, a descrição física, o ramo de atividade, o grau de risco, o número de servidores que a gente vai ter. Esse aqui é lá dentro do Ministério do Trabalho, tá? Então, tá aqui o número de servidor do setor, porque são servidores públicos. Então, caso sejam trabalhadores, número de empregados por setor, masculino, feminino, menor porque hoje a gente tem o menor aprendiz, né? Então, o número de servidores na função, a descrição das atividades da função. Essa avaliação de riscos, ela tem que ser feita para cada função. Então, vai avaliar qual é o risco, se existe risco físico, qual vai ser o agente, a fonte geradora, a frequência de exposição, o tipo de exposição e os possíveis danos e as propostas e medidas de controles contra esses danos. Tudo isso tem que ser avaliado durante uma antecipação e reconhecimento de risco ambiental. A partir dessa antecipação e reconhecimento de risco, a gente consegue elaborar algumas das etapas do programa de prevenção de riscos ambientais. Tudo bem até aí? Então, nós temos o quê? Essas ações, elas têm que ser desenvolvidas sempre no ambiente de trabalho. Posso disponibilizar o modelo de
PPRA bem superficial, caso necessite. Sim, Daniel, eu gostaria muito. Se possível, coloque lá no grupo para os meninos, lá do WhatsApp. Aí vai ser bom para eles verem como é que é, tá bom? Muito obrigada por isso. Então, todas as ações do PPRA, elas têm que ser sob responsabilidade do empregador. Então, é outra questão que cai muito em concurso. O Programa de Prevenção de Risco Ambiental, ele é responsabilidade de quem? Do empregador, do trabalhador, da CIPA, de quem? A responsabilidade do PPRA sempre vai ser do empregador, mas os trabalhadores, eles têm que participar da implementação do PPRA, tá bom? Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação, o PPRA ele pode se resumir na antecipação de riscos e na divulgação dos dados. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Então, aqui uma pergunta que às vezes a gente fica em dúvida. A CIPA ela pode elaborar o PPRA? A CIPA ela não elabora o PPRA. Quem vai elaborar o PPRA vai ser aquele serviço especializado de segurança e medicina do trabalho, em comunhão com o empregador. A CIPA ela pode participar. Então, os funcionários não, que eles não são chamados de funcionários, mas os participantes, os membros da CIPA, eles podem participar da elaboração e da discussão do PPRA, mas eles não vão elaborar. O que a CIPA tem que elaborar? É função da CIPA elaborar o mapa de riscos. Então, o mapa de riscos, que é assunto para a nossa próxima aula, vai ser função da CIPA. O PPRA, como eu acabei de dizer para vocês, é obrigação legal do empregador, então vai ser da sua iniciativa e responsabilidade direta. Então, quem tem a responsabilidade pelo PPRA vai ser o empregador, tá? Só mais uma argumentação que o PPRA ele tem que ser um instrumento dinâmico. Não é um documento que ele vai ficar lá guardado, armazenado só para caso de uma fiscalização. Não, ele tem que ser prático, objetivo, facilmente compreendido, para que, se acaso acontecer aquele risco, se um risco ele for identificado, as maneiras como mitigar aquele risco, elas também sejam fáceis de serem implementadas, tá bom? Não adianta ser somente o documento, ele tem que ser um instrumento dinâmico. Então, é um programa de ação contínua que tem que ser anualmente verificado. O documento base, ele vai ser um roteiro dessas ações que tem que ser elaboradas pela empresa para atingir as metas, que é a prevenção de acidentes. Tudo bem? Então, aqui são só algumas perguntas e respostas, mas vocês ainda não viram o programa de controle médico e saúde ocupacional, então depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas o que deve ser feito primeiro? Programa de prevenção de riscos ambientais ou programa de controle médico e saúde ocupacional? Então, o PPRA e o PCMSO, eles têm que ser feitos em conjunto. Os dois devem coexistir nas empresas. Então, não tem que fazer um primeiro e um depois. Mas, caso tenha que ser escolhido, o PPRA ele está na frente, porque é a partir do PPRA que a gente vai definir o que a gente precisa verificar com o PCMSO. Tá bom? Então, lá na NR7, que é a norma regulamentadora do Programa de Controle de Médico e Saúde Ocupacional, lá tem escrito assim: o PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde do trabalhador, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NRs. Então, esses riscos eles são os riscos levantados pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PCMAT a gente vai falar só um pouquinho dele, que está lá no trabalho de vocês para realizar sobre o PCMAT. Então, ele vai ser o Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.
e é um plano que ele vai estabelecer as condições e diretrizes de segurança do trabalho para as obras e atividades relativas à construção civil. Em quais obras que a gente tem que ter elaboração do PCMAT? As obras que elas vão ter mais de 20 trabalhadores. Então, qualquer frente de serviço que tiver mais de 20 trabalhadores, a gente precisa ter a elaboração do PCMAT. Se esse PCMAT ele contemplar todos os itens da NR9, ele vai substituir o PPRA, tá bom? Então, o que é esse PCMAT? Ele vai dizer como tem que ser as condições daquela obra, daquela frente de serviço. Como tem que ser alojamento, como tem que ser banheiros, como que tem que ser previsto todo o equilíbrio da obra para que o funcionário ele não sofra, para que ele não tenha danos na saúde, tá bom? E aí a gente vai para o PCMSO. Essa aqui do PCMAT, vocês vão fazer um trabalho, então eu não vou me alongar muito, porque eu quero que vocês pesquisem sobre isso. Então, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, é o programa responsável pelos exames. Então, é pelos exames médicos. Assim, eu acho que fica mais fácil de vocês identificarem. Então, lembra que toda vez que a gente vai entrar em um serviço ou vai sair de uma função, a gente tem que passar por um exame admissional, exame demissional, exame de mudança de cargo. Tudo isso faz parte desse programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, esse programa ele vai estabelecer o controle de saúde físico e mental do trabalhador em função das atividades que esse trabalhador realiza, fazendo com que seja obrigatório a realização de exames médicos admissionais, de mudança de função e de retorno ao trabalho, estabelecendo a obrigatoriedade desses exames sendo periódicos. Então, quem tem que ter esse programa de controle médico e saúde ocupacional? Empresas que são maiores que 25 empregados têm que manter um PCMSO, tem que manter um programa de controle médico e saúde ocupacional. Caso as empresas, se elas tiverem menos de 25 empregados, elas não precisam manter esse programa. Então, não precisa ter um médico coordenador, vai mudar de nome também para responsável. Então, esse programa ele também vai sofrer uma alteração para 2021, onde o médico coordenador ele vai passar a ser chamado de médico responsável. Então, essas empresas com até 25 empregados, elas não são obrigadas a manter esse médico responsável, estando desobrigadas de elaborar o relatório anual do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Tá bom? Mas elas são obrigadas a realizar esses exames. Então, todo estabelecimento que admite funcionários como empregados tem que ser obrigado a realizar os exames. Só que esses exames, eles podem ser realizados por convênio com empresas especializadas. Então, a empresa que ela tiver menos que 25 empregados, ela pode arrumar uma empresa, um convênio com a outra empresa especializada ou com um médico especializado para fazer essas avaliações. Quais são as atividades previstas para o controle médico de saúde ocupacional? Avaliação médica admissional, avaliação médica periódica, avaliação médica por mudança de função, avaliação médica para o retorno ao trabalho quando o funcionário fica afastado, avaliação médica demissional, os fornecimentos de atestado de saúde ocupacional, os relatórios estatísticos e os arquivos de exames. Todas essas são as atividades que têm que ser realizadas pelo Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Lá dentro do programa, a gente tem dentro da avaliação médica, seja ela qual for, a gente pode ter os exames que são chamados exames clínicos e os exames que são chamados exames complementares. Onde os exames clínicos ou avaliação médica é aquele que é realizado pelo médico no